mais uma edição do nosso querido Frana Real, o nosso programa aqui da RS Play, exibido no canal 524 da Claro TV, que traz um assunto que eu sou muito suspeita para falar, que é um tema que eu abordo há mais... Gente, eu tô ficando velha, eu abordo há quase 15 anos esse tema e que eu tenho muito orgulho e muita satisfação de trazer aqui para vocês, que é o tema investimentos, finanças e empreendedorismo. E vamos continuar o assunto que iniciamos no nosso último episódio e que é uma pauta que está super em evidência, afinal, o nosso país é um país extremamente benéfico para investir em renda fixa, para investimentos de uma forma geral. Eu sempre falo que um país que tem uma taxa de juros alta, ele é muito bom, né, para o investidor. Nem sempre para outras frentes, né, porque a taxa de juros alta, ela reflete em outras frentes da nossa economia e a gente vê todos os dias aí na inflação, no preço do supermercado, mas ela é muito boa para o investidor. Só que renda fixa, ela não é tudo igual e ela tem muitas observações que, se não forem consideradas, podem sim trazer prejuízos para o nosso bolso. Então agora vamos abordar e esmiuçar o tema renda fixa para que ninguém invista errado, porque esse é o nosso objetivo aqui. Então bora lá! E o primeiro passo para investir melhor, ainda que seja na renda fixa, é entender todas as particularidades que esse tipo de investimento, essa classe de ativos carrega. E para quem pensa que é simples, vai entender melhor quais são, né, todas as particularidades, todas as observações que o investidor precisa considerar antes de investir. E por que eu falo antes de investir? Porque tem observações e particularidades que, se não forem observadas previamente, podem sim gerar prejuízos, muita frustração, ainda que seja renda fixa, porque muita gente associa a renda fixa a algo extremamente seguro, mas a gente sabe que não é bem assim, porque todo investimento envolve riscos, envolve questões tributárias, questões de prazo, que, se não forem consideradas antes de investir, né, como eu falei, pode gerar frustração e, acima de tudo, mexer no nosso bolso, como eu sempre falo. Então eu trouxe aqui de uma forma bem resumida, bem didática, como uma boa filha de professora, que eu sempre brinco aqui, para que vocês entendam e não errem na hora de investir. Sempre falo que é importante ter um profissional capacitado para te orientar e, acima de tudo, né, ter acesso a todas as informações. Eu digo que a nossa vida é super corrida, é humanamente impossível ter acesso, né, a tudo e saber e fazer tudo, por isso é tão importante delegar. Mas eu acho que a informação, independente de qualquer coisa, e é isso que eu busco trazer para vocês aqui, ela é imprescindível, principalmente para quem quer investir por conta, porque a gente sabe que sim, né, existe, né, graças à tecnologia e informação, essas possibilidades. Então, bora lá, bora falar finalmente, né, o que nos interessa. Então, antes, né, eu sempre falo de investir, a gente precisa considerar o prazo. Todo mundo, na hora de investir, busca o quê? Rentabilidade. Quanto que eu vou ganhar, não é mesmo? E ninguém pergunta o prazo e a liquidez. Só que muitas pessoas querem ou precisam ter o recurso à disposição, a famosa liquidez diária, onde tu pode resgatar quando quiser. Só que não é todo tipo de investimento que permite isso, que tem essa possibilidade. E muitas vezes isso está desalinhado com a rentabilidade que o investidor busca. Neste momento de mercado, já é um pouco diferente, mas são variações e o mercado muda, a taxa de juros muda e essa liquidez, ela precisa sim ser considerada. Então existem aplicações que têm uma liquidez diária, ou seja, que o recurso fica disponível a qualquer momento para ti, e existem os investimentos que têm prazo, vencimento. Alguns tu pode sim mexer, né, resgatar antes do prazo, mas não necessariamente vai ser um bom negócio. Então, tudo isso precisa ser considerado, principalmente com base no quê? No teu objetivo, tá? Porque antes de qualquer definição, e como eu sempre falo, tu como investidor precisa entender qual é o teu objetivo com esse investimento. E notem que, entendendo o teu objetivo, por exemplo, eu quero usar para uma viagem, eu quero usar para minha aposentadoria, eu não tenho
o objetivo de utilizar num prazo de 2 anos. E com isso, tu consegue definir a tua liquidez, porque existem, né, investimentos que vão ser mais líquidos, tem investimentos que vão ter um vencimento, que tem uma data para receber. Existe a possibilidade de gerar liquidez nesse tipo de investimento, mas nem sempre vai ser um bom negócio, por isso tem que ser considerado previamente. E com base no teu objetivo, tu vai sim poder definir o risco que tu vai correr, porque investimentos que têm um prazo um pouco maior normalmente permitem um risco um pouco maior, notem. A tributação, ela interfere porque ela vai mudar conforme o tempo. Quanto mais tempo tu deixa aplicado, menos imposto tu paga em alguns tipos de investimentos. Então, notem que o objetivo é que define a tua escolha. E muitas pessoas erram porque escolhem primeiro o produto. E aqui é onde muitas pessoas erram porque definem primeiro o produto, sem entender o seu objetivo. E daí, com isso, pulam várias etapas da sua escolha, que é definir o prazo, consequentemente a tributação, porque isso tudo já está estabelecido. Dependendo do investimento que tu investir, tu já entrou na legislação, na regra de tributação daquele investimento, ainda que tu não tenha conhecimento. E muitas vezes só vai saber quando? Na hora de resgatar. E daí por isso muitas vezes as pessoas se veem perdidas ou surpresas, porque ou seu recurso não está à disposição na hora que precisa, ou porque vai pagar muito imposto porque está resgatando antes do prazo, ou porque vai ter um deságio porque aquele ativo não está valendo o que ele valeria no vencimento no momento presente. Então notem que se não forem consideradas essas observações previamente, pode sim ter prejuízo e riscos, inclusive na renda fixa. E por isso muitas pessoas se frustram porque acham que a renda fixa não vai trazer prejuízos, não vai trazer risco, não vai ter rentabilidade negativa. E daí aqui, o que é importante, né, considerar além do prazo e da liquidez? A rentabilidade, que é o que todo mundo busca, e daí muitas pessoas querem a rentabilidade, mas não entendem todas as particularidades dentro de cada classe de ativos e dos indexadores. Então, eles podem ser pré-fixados, que é uma taxa definida no momento da aplicação. Esse tipo de investimento ele é perfeito para quem quer saber exatamente quanto que vai ganhar, quanto que vai receber. Eu quero ganhar X, eu quero ter aquela certeza, porque aqui é como se fosse mesmo um contrato pré-estabelecendo essa taxa. Ou seja, faça chuva ou faça sol, tu vai ter aquela taxa. Então, a taxa de juros caiu, o mercado mudou, tu vai ter a tua taxa pré-definida, como o próprio nome já diz. Isso é positivo? Excelente, né? Maravilha, porque tu já sabe quanto que tu vai ganhar. É o melhor investimento? É o melhor tipo? Não existe isso, porque tudo depende do mercado. Às vezes tu definiu uma taxa pré-fixada de 12%, e eu já vivi isso no mercado financeiro, achando que era a melhor taxa porque as projeções, o mercado estava projetando uma redução da taxa de juros. Consequentemente, aquela taxa de 12 era excelente. O que aconteceu? Veio pandemia, veio guerra, enfim. Aí são N fatores que podem acontecer no mercado financeiro que daqui a pouco aquela tua taxa de 12% já não é tão benéfica, porque a taxa de juros, em vez de cair, ela subiu, né? Que é o que a gente viveu agora, inclusive. Então, notem que nem sempre tem o melhor ou o pior investimento, porque o mercado ele muda, tem sim projeções, a gente consegue ter uma base, mas a gente conta com fatores inesperados, como uma guerra, como uma pandemia, como uma enchente aqui no nosso Rio Grande, que podem sim gerar volatilidade e oscilações e algo que, infelizmente, ninguém tem uma bola de cristal para entender e definir. Então, é um ótimo investimento para quem quer saber, independente do mercado, do cenário, quanto que vai receber. Porque mesmo que aquela taxa esteja abaixo do CDI, da Selic, tu sabe que tu vai receber os teus 12%. Então, essas são as taxas pré-fixadas. Então, tu garantir uma taxa pré-definida por mais tempo. Normalmente são títulos que têm um vencimento e tu pode optar e escolher qual o vencimento, qual a data antes. Tá? Já os ativos pós-fixados, eles acompanham um índice, por exemplo, o CDI.
Maior exemplo são, né, fundos que são muito tradicionais, que são pós-fixados, que acompanham o CDI. Eu sempre falo que o CDI é a taxa prima da taxa Selic e que nesse momento, né, como eu falo, está extremamente oportuno, a nossa taxa de juros está alta e esses ativos que são mais líquidos, né, normalmente eles são pós-fixados e eles acompanham uma taxa de referência, neste caso o CDI. Isso é positivo, agora está todo mundo feliz, a taxa está alta, mas eles acompanham o CDI e o CDI acompanha a taxa de juros. Então, notem que a taxa de juros caindo, esses ativos vão caindo também. Então, a gente sempre tem que acompanhar não somente os indexadores, mas também o mercado. Então, por isso é super importante, né? Eu digo que o mercado financeiro ele é feito de informação, não somente acesso a conhecimento, as leis, as regras dos investimentos, mas principalmente ao mercado e tudo que está rolando, porque as informações acontecem 24 horas, o mundo gira, né? E começa lá na China, não é aqui, enquanto a gente está dormindo, né? O mundo está acontecendo. E se a gente não estiver ligado nessas informações, isso sim reflete no nosso bolso, ainda que a gente esteja investindo em real aqui no Brasil. E como eu falei, todas essas observações elas precisam ser consideradas e não necessariamente nessa ordem, e sim com base, né, no perfil e no objetivo de cada investidor, porque o risco ele é extremamente crucial. Tá? Porque dependendo do perfil de investidor, que é outro tema que também já abordamos, que é super importante na hora de definir o seu investimento, é considerar sim qual o risco, né, que se está correndo dentro do investimento. Porque, como eu falei, a renda fixa ela tem sim os seus graus de risco, né? E aqui está um exemplo bem básico, né, que é o Tesouro Direto, que é um baixo risco, porque a garantia é o governo, é risco soberano. Eu sempre brinco que se o país, né, se o governo quebrar, não tem uma empresa de pé no país. E depois tem, por exemplo, os bancos, né, que emitem CDBs, LCIs, LCAs, aqui eu dei os exemplos básicos, mas que são títulos de emissões bancárias. E o que são as empresas de emissões bancárias? São instituições financeiras que, assim como todas as outras, têm caixa. E se essa não for uma empresa sólida, né, com um bom fluxo, que traga um bom lucro para o investidor, ela pode sim gerar riscos, né, para o investidor e para todo mundo envolvido de uma forma geral. E vocês viram, né, a gente já falou inclusive aqui em outros programas sobre o Baster, que é um banco médio no país que trouxe, né, muita dor de cabeça e muito problema para muitos investidores que estavam acima do Fundo Garantidor de Crédito, que essa é uma garantia que os investidores têm, né, até 250 mil, para esse tipo, né, de produto específico. Além disso, né, nós temos a possibilidade de investir em renda fixa através de instituições privadas, através da emissão de títulos de debêntures, CRIs, CRAs. Alguns são isentos de imposto de renda, né, normalmente são incentivados pelo governo, que tem a ver com crédito imobiliário, com agricultura, infraestrutura, e eles têm sim um maior potencial de retorno, porque o risco é maior. Notem que, como eu falei, a taxa de juros alta, ela é muito boa para o investidor, mas ela é muito ruim para o país, porque o crédito está alto, o financiamento está alto, e as empresas, elas não fogem disso. Para elas poderem financiar, né, seus negócios e terem um crescimento de uma forma geral, muitas vezes elas precisam alavancar, precisam recorrer a linhas de crédito e o crédito está muito alto. E se a empresa não tiver uma solidez dentro, né, do seu caixa, do seu fluxo, do seu lucro, que daí é uma análise super minuciosa, né, que precisa ser feita, ela pode sim quebrar. E a gente vê muito isso, inclusive a gente está vendo muita, né, liquidação aqui dentro do país. E a gente vê, infelizmente, muita recuperação judicial acontecendo. Então, é preciso observar qual o cofre que se está investindo, principalmente quando a gente fala de crédito privado. E a diferença de investir por conta própria, investir com uma assessoria, com uma empresa especializada, está exatamente nisso. Porque eu sempre falo que é um trabalho muito chato. Tu imagina, considerar os números da tua própria empresa, de uma empresa, já é difícil. Tu imagina avaliar várias empresas
empresas. E essa é a nossa função diferencial de empresas renomadas como a TF8, nossa patrocinadora oficial, empresa que eu sou sócia, né, desde a sua fundação. E a gente faz no dia a dia, é o nosso dia a dia, acompanhar não somente o mercado e as notícias, mas também esses números, não somente de emissões bancárias, mas também de empresas privadas, de entrar no relatório interno, na declaração, isso é disponível, né, para os investidores, inclusive a informação pública, e olhar no detalhe como é que está a dívida da empresa, como é que estão os números daquela empresa, para saber se é um bom cofre, se a gente pode emprestar o nosso suado recurso para aquela instituição e ela vai não somente garantir a nossa taxa de juros, a nossa rentabilidade, que é aquilo que a gente espera, mas acima de tudo, se ela vai preservar o nosso patrimônio. Porque quando tu está investindo numa renda fixa, tu está emprestando o teu dinheiro para alguma instituição, seja o governo, seja, né, uma instituição financeira ou uma instituição privada. Então, tu sempre tem que considerar para quem que tu está emprestando o teu dinheiro. Não é assim que funciona? Nos investimentos não é diferente, principalmente quando a gente fala de renda fixa, que é diferente da renda variável, tá? Que a gente vai abordar, porque a renda variável tu se torna sócio daquele negócio. Aqui não, que é como se fosse um empréstimo mesmo, onde tu vai receber uns juros por isso. Então, definir e entender os riscos, né, que tu estás correndo é crucial antes de tomar toda e qualquer decisão. E né, por último e não menos importante, a gente precisa considerar a tributação. E por que eu falo, né, que isso é super importante? Porque, como eu sempre brinco e falo, mexe no nosso bolso. Considerar o imposto ali é tão importante como, né, toda e qualquer consideração que a gente colocou aqui, porque muitas vezes a gente investe achando que é uma taxa excelente. Por exemplo, eu investi num CDB pagando 108%. O mercado não vê isso, não é muito comum. Aí tu vai olhar o vencimento daquele CDB, é para 1 ano, ou 6 meses, ou às vezes 3 meses. E esse vencimento, ele mexe justamente nisso aqui, ó, no prazo da tributação, porque no investimento de renda fixa, a alíquota ela é regressiva, ela vai reduzindo conforme o tempo, principalmente, né, nesses ativos, quando a gente fala de mais a longo prazo, sempre é melhor definir um prazo maior, porque depois de 2 anos tu paga menos imposto. Então, como é que funciona? Prazo de 6 meses, a tua alíquota é de 22,5%, isso existe uma tabela, ela é pré-definida, tu já sabe quanto que tu vai pagar na tributação, e vai caindo a cada 6 meses, até chegar na menor alíquota, depois de 2 anos, que é 15%. Lembrando, existem exceções. Lembra que eu falei que existem ativos isentos, que é uma forma do governo incentivar com que as pessoas invistam naquele tipo de papel? E quais são esses papéis? Os que envolvem moradia, agricultura, tudo que traz um bem maior para a nossa sociedade, para o nosso país. Então, todos esses ativos que são ligados a financiamento imobiliário, a nossa agricultura, eles têm incentivo. Então, são as famosas LCIs, LCAs, CRI, CRAS, então eles são isentos, fogem dessa regra, né, de tributação. Aí tu vai me dizer assim, tá, então é óbvio que eu vou investir em ativo isento, porque não tem imposto, ele é muito melhor. E é aí que muitos investidores caem, porque acham que só porque é isento é o melhor investimento. Mas não necessariamente. Tem muito CDB, por exemplo, que ainda que tenha uma tributação maior, ou que tenha tributação, quando a gente faz o cálculo, mesmo descontando a tributação, tu vai ter uma rentabilidade melhor. Então, não podemos nos atirar, porque é um ativo isento, eu vou ter uma melhor rentabilidade. Não necessariamente, tem que fazer o cálculo mesmo, descontar ali os teus 15%, né, dependendo do período ali que tu escolher, para ver se ainda assim vale a pena. E muitas vezes não. Às vezes o ativo que tem a tributação, ainda assim, é mais atrativo do que o ativo que é isento. Então, não existe o melhor ou o pior investimento, e sim aquele que mais se adequa, não somente, né, como eu sempre reforço, ao seu perfil, acima de tudo ao seu objetivo, e também consideradas essas questões de prazo e de tributação. Então, tentei explicar de uma forma assim mais resumida possível. Eu sei que parece um bicho de 7 cabeças, mas a gente entendendo essas informações aqui,
Não tem erro, não tem como errar. Mas eu sei que geram muitas dúvidas, é muita sigla, muito número, né? O mercado financeiro, ele parece ser complicado porque realmente tem muita informação. E o meu objetivo aqui é trazer de uma forma mais didática, mais simples. E por isso, no nosso próximo bloco, eu vou responder as perguntas de vocês, porque como eu falei, a gente já iniciou esse tema, já abordei lá no meu Instagram e vocês deixaram lá todas as dúvidas e não foram poucas e eu vou tentar responder de uma forma muito simples para ninguém mais ficar com dúvida em renda fixa e começar a investir, porque a gente está num momento extremamente oportuno e que muita gente, se não aproveitar agora, vai realmente perder muitas oportunidades. Então, bora lá! Então vamos às nossas perguntas, peguei uma colinha aqui, tá? Porque vocês mandaram várias e uma delas que me chamou muita atenção é: por que muita gente acha que entende de renda fixa, mas no fundo não entende? Porque é muito comum, as pessoas falam que entendem, parece muito simples, muitas pessoas falam do CDB como se fosse a única opção e o próprio CDB tem N particularidades, não somente a questão dos indexadores, mas prazo, vencimento, liquidez, enfim, e os próprios riscos, né, risco de crédito. Então, muitas pessoas, elas acham que por decorar o nome de produtos, eu sei o que é um CDB, eu já investi, acham que conhecem aquele tipo de investimento muito em razão disso. E é diferente de entender a estratégia, porque como a gente falou, o CDB, que é um investimento super simples, ele pode ser indexado a IPCA, ele pode ser indexado ao CDI, ele pode ter vencimento, conforme o resgate vai ter uma tributação diferente. Então notem, um simples CDB pode trazer muitas particularidades e muito risco, porque existe o risco por trás daquela instituição financeira. E é onde muitos investidores caem. E, inclusive, foi muito em razão dessa massa, né, que investiu no Banco Master, que foi muito por rentabilidade, porque era um CDB, que é seguro perante a todos, ao conhecimento de todos, e que garantia uma taxa boa. Então, ou seja, tu estava investindo no investimento conservador, mas sem entender todas as particularidades, todos os riscos, estratégias, indexadores, tributação. Então, notem que conhecer, né, a sigla de um produto não garante que tu entenda toda a estratégia e todas as particularidades que um investimento simples de renda fixa carrega. Tem gente perdendo oportunidades mesmo com os juros altos? Sim, porque juros altos não definem boas estratégias financeiras. Muito pelo contrário, eu diria que é onde o investidor se acomoda e acha que todo tipo de investimento é um bom investimento. Afinal, qualquer fundo de esquina está pagando bem, está pagando o CDI está alto, a taxa de juros está alta e está todo mundo feliz. E a gente sabe que isso na prática não funciona, porque se não forem consideradas as nuances, os riscos principalmente, porque notem, se de um lado tem juros altos, tem risco do outro. E muitas vezes o investidor não aproveita isso por muito tempo, porque a taxa de juros ela começa a cair e quando tu te dá conta disso, que tu poderia ter aproveitado essa oportunidade por mais tempo, já é tarde, já não tem mais uma taxa de juros alta tão boa, então não. Uma taxa de juros alta, eu diria que é exatamente ao contrário, ela torna o cenário confortável e o conforto, ele está totalmente fora, né, do que é essa volatilidade que o mercado financeiro traz, porque as informações elas mudam o tempo todo, a gente tem que estar sempre ligado, então o conforto ele não gera, né, essa preocupação num cenário principalmente de longo prazo. Que uma pergunta que está super em evidência, que é se todo investimento em renda fixa tem garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Não, não é todo investimento em renda fixa que possui a garantia do FGC. O Tesouro Direto, por exemplo, quem te garante é o governo. Nos títulos de emissões bancárias, como CRI, CRAS, debênture, também quem garante é o Caixa, né? Aquela empresa privada. Então, eu sempre falo que além de
conferir qual cofre tu está guardando o teu dinheiro, acima de tudo, tu tem que entender qual é a garantia, porque cada investimento possui uma garantia, uma legislação diferente. Nos fundos de investimento, por exemplo, já é outro cenário, que a gente garante é o próprio patrimônio do fundo. Então, a gente sempre tem que entender não somente o grau de risco, mas qual a garantia que a gente tem se aquela empresa não conseguir honrar, né, com o pagamento, não somente dos juros, mas do nosso patrimônio. Investimentos em renda fixa podem oscilar negativo? Sim, é mais comum do que se imagina e é onde muitos investidores às vezes caem para trás e se perguntam como assim estou tendo uma oscilação, uma rentabilidade negativa, sendo que estou investindo no investimento de renda fixa, muitas vezes no Tesouro Direto, que é o investimento mais conservador. Não diz que não tem risco, não é assim? Não é o que a gente acabou de falar. E sim, são investimentos seguros em termos de risco de crédito, mas notem que a gente tem o quê? O mercado e as oscilações de mercado. E aqui eu vou trazer um exemplo clássico, que são os tesouros IPCA, os títulos que são atrelados à inflação, que garantem o nosso poder de compra por mais tempo. O que acontece, assim, trazendo um movimento de mercado, inclusive que a gente viveu agora com essa questão da guerra? Quando a gente tem, né, uma volatilidade no nosso cenário, uma incerteza que uma guerra traz, uma inflação, né, que pode ter números maiores, isso gera um desconforto no cenário atual e esses títulos que são, né, atrelados ao IPCA sofrem uma volatilidade, inclusive uma oscilação negativa, mesmo sendo renda fixa, mesmo tendo um risco muito baixo. Então, isso quer dizer que é um mau investimento, que ele vai ficar rendendo negativo por muito tempo? Não, mas eles têm um risco momentâneo perante uma situação pontual de mercado que pode sim trazer uma volatilidade. E por isso que as observações de prazo, de vencimento, de objetivo precisam ser consideradas. Notem, aqui eu trouxe um exemplo básico e clássico, prático, né, e real para a nossa aula, para resumir e concluir, né, tudo que abordamos, porque ainda que seja um investimento seguro, ainda que seja, né, um investimento que tu tem uma taxa pré-estabelecida, porque normalmente esses títulos ele tem uma taxa pré-fixada mais IPCA, eles podem te trazer uma dor de cabeça momentânea, que é essa rentabilidade negativa, mas que não necessariamente é um risco e não é um mau investimento. Então notem que entender essas nuances, esses momentos de mercado e principalmente ter objetivo, porque não, ok, eu defini um prazo, eu não quero utilizar e eu sei que pode ter essas variações, tudo bem, vai ser um ótimo investimento. Então, não esqueçam de, acima de tudo, entender os seus objetivos e, com isso, fazer a sua melhor escolha. Então é isso, espero ter resumido e trazido não somente a teoria, mas acima de tudo, um exemplo prático aqui que resume, né, todos os temas que abordamos, porque é isso, né, não adianta a gente só estudar, a gente só aprende na prática e é vivendo esse dia a dia maluco que é o nosso mercado, eu sempre falo, né, acontece 24 horas, então a gente tem que estar por dentro da informação e é isso que eu tento trazer toda semana aqui para vocês e espero que tenham gostado. Abordamos a renda fixa, que ela é simples perto da renda variável, mas que eu prometo simplificar no nosso próximo Fran na Real. Então, até lá!